Boa noite a todos, é um prazer receber vocês de novo para as atividades da Liga. E hoje, para a nossa aula inaugural de 2021, nós temos uma residente do Hospital Universitário da UFSC, aqui da nossa Liga, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês e falar um pouquinho dela. Boa noite, doutora Fernanda, agora o palco é todo seu. Então tá, muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Meu nome é Fernanda Lima, eu sou residente do segundo ano de dermatologia do HU, do Serviço de Dermatologia do HU. Eu fui formada, né? Sou formada pelo HU também, e me formei em 2015 e passei ano passado, comecei agora já nesse novo currículo da dermatologia do HU, que a gente passa 6 meses na clínica e 6 meses já na dermatologia. E agradeço muito o convite para falar um pouquinho hoje sobre as afecções mais prevalentes no verão, né? Principalmente no nosso país, que tem um litoral bastante vasto, então acho que é importante não só o dermatologista, mas o clínico geral em si, né, pessoal que ainda não sabe muito qual área vai seguir, e acho importante ter esses conhecimentos também. E quando vocês quiserem começar, vocês me avisem. Pode começar, doutora. Tá, então eu vou compartilhar aqui. Então tá, estão conseguindo ver aqui a tela dos slides da apresentação? Sim, doutora. Então tá. Então aqui eu vou abordar nessa aula hoje são sobre queimaduras solares, a pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco, né? Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Desculpa. A pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco, os acidentes por animais marinhos e a larva migrans, o bicho geográfico, e a fitofotodermatite. Então, começando pelas queimaduras solares. Então, a queimadura solar, ela nada mais é do que uma resposta inflamatória aguda e transitória da pele à exposição à radiação ultravioleta excessiva, né? Natural, seja ela provinda do sol ou mesmo de fontes artificiais, como as câmeras de bronzeamento, né? Então, lembrando que tanto o UVB quanto o UVA, eles são capazes de provocar queimaduras solares. Porém, os comprimentos de onda mais eficazes em induzir o eritema, eles estão na faixa do UVB, né? Lembrar de B, de burn. Então, ele que acaba, como mostra ali o esqueminha do lado, ele que acaba atingindo mais a parte da epiderme, provocando uma queimadura solar. Então, assim, o risco de queimaduras solares, ele é maior quando o índice UVB, UVA é alta, que ocorre na faixa de horário das 11 horas da manhã às 15 horas da tarde. Então, acho que todo médico já sabe, né, que a radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o desenvolvimento de pele de melanoma, mas eu coloquei aqui para reforçar, porque infelizmente nem todos os pacientes sabem disso, né? Então, acho que é importante nós, como médicos, sempre estar reforçando isso frente ao paciente, né? Além disso, pacientes com pele clara, né, fototipo mais baixo, olhos azuis e cabelos loiros ou ruivos, também têm uma suscetibilidade maior tanto à queimadura solar quanto o próprio risco de melanoma. Então, a fisiopatologia da queimadura solar vai ocorrer, a gente vai ter uma vasodilatação e um aumento do fluxo sanguíneo, principalmente na região de derme, a ativação das células endoteliais e formação de células de queimadura solar, que nada mais são como queratinócitos submetidos à apoptose, dependente do P53, com liberação de mediadores inflamatórios e infiltração neutrofílica, ou seja, ocorre realmente uma inflamação, principalmente na derme.
Então, aqui a manifestação clínica, que todo mundo já sabe, mas não custa repetir, né? A formação do eritema doloroso, associado ou não ao edema, vesículas e bolhas. O eritema, ele costuma se manifestar entre 3 a 5 horas da exposição, tem um pico ali entre 12 e 24 horas e uma resolução em 72 horas. As bolhas e a descamação, ela já tem uma resolução um pouquinho mais tardia, dentro de uma semana, 10 dias, né? Então, as bolhas, elas representam uma queimadura de espessura parcial superficial, ou mesmo aquelas pessoas que realmente exageram na exposição, uma queimadura de espessura parcial profunda. Em alguns casos mais graves, a gente pode ter mesmo associado sintomas sistêmicos, né, como dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. Então, o diagnóstico diferencial, a gente tem reações fototóxicas induzidas por drogas, as fitofotodermatites, que eu vou abordar mais posteriormente, o xeroderma pigmentoso, a protoporfiria eritropoiética, a urticária solar e o próprio lúpus eritematoso sistêmico, né, que ele também tem essa fotossensibilidade, então, que causa eritema, quando a paciente com lúpica se expõe ao sol, né, áreas fotoexpostas, como colo, região de face. Então, tratamento da queimadura solar. Lembrar que ela é uma condição autolimitada, né? Só que ela é uma condição muito dolorosa, então, assim, muitos pacientes vão ou procurar o clínico ou procurar o próprio dermatologista, principalmente por causa da dor, né? Então, a gente pode orientar esse paciente a estar fazendo uso de compressas frias ou de imersão, o uso de loção de calamina ou géis à base de aloe vera, né? Que são os mais usados. E podem ser usados para desconforto da pele daquele paciente. Já se o paciente tiver queimadura solar com bolhas, com formação de bolhas, a gente deve orientar ele a lavar essas bolhas com água e sabão e fazer cobertura com curativos úmidos, né, para não ter aderência e não provocar ainda mais, né, o aumento da dor desse paciente. Então, é indicado o uso de solução salina, né, soro fisiológico, por cima da gazezinha ali, ou mesmo o uso de petrolatum, que também é um curativo que não adere à pele que já é machucada do paciente. Então, se tiver sinais de infecção secundária, né, naquela bolha ali que pode se romper, se faz uso da cifadiazina de prata ou da mupirocina 2%. E para o tratamento da dor, porque como eu falei, né, e eu acho que a gente sabe, ou a gente já se queimou, ou já viu parente, amigo que já se queimou, e sabe o quanto dói, né? Principalmente quando alguém vai lá e comprime o local onde teve a queimadura, onde está tendo o eritema, o edema. Então, a gente pode orientar também o uso do próprio anti-inflamatório, né? E muitos artigos indicam o uso do ibuprofeno, né? A dosagem do adulto seria 400 miligramas 3 vezes ao dia. Isso porque o ibuprofeno, ele pode, além de melhorar o quadro da dor, melhorar também a fisiopatologia da própria queimadura, né? Então, diminuir aquela vasodilatação, diminuindo o edema e diminuindo ainda mais o tempo do eritema. Então, aqui a prevenção da queimadura solar, né? É sempre bom lembrar o uso e abuso do protetor solar. E também de roupas e orientar, na verdade, aquele paciente não se expor ao sol, né? Principalmente no horário ali de maior incidência de UVB, que, lembrando, é das 11 às 15 da tarde, né? Então, orientar o uso de protetor solar com fator de proteção solar acima de 30, orientar o paciente a aplicar de 15 a 30 minutos antes da exposição solar e reaplicar a cada 2 horas, ou se nadar, ou tiver um suor excessivo, né, fazer algum esporte aquático, porque mesmo aqueles protetores solares que são ditos à prova da água, a gente sabe, né, que 50% deles, eles se perdem quando entra em contato com água, suor, então mesmo após alguma atividade na água, a gente também recomenda a reaplicação do protetor solar. E
A questão de 2 horas, né? A gente sabe que é bem complicado ficar reaplicando protetor a cada 2 horas. Seria o mundo ideal, o mundo dos sonhos. Mas uma dica, pelo menos, é orientar aquele paciente para aplicar o protetor, reaplicar ao meio-dia e reaplicar às 4 horas. Pelo menos aí 3 horas, né? 3 vezes ao longo do dia ele já está fazendo uso do protetor solar. E também é indicado que bebês com menos de 6 meses devem ser mantidos longe da luz solar, né? Se por um acaso forem expostos, daí você pode passar naquela região mínima, né? Dorso das mãos, perninhas ali, um protetor solar com um fator de proteção solar acima de 15. Mas o ideal mesmo é que bebezinhos abaixo de 6 meses não se exponham ao sol. Isso é muito importante orientar para as mães, né? Então, aqui eu também trouxe para trazer algo novo para vocês, não sei se vocês sabem, mas a diferença entre o protetor solar químico e o físico, né? Então, o protetor solar químico, ele contém substâncias que degradam a radiação tanto VA quanto VB em contato com a pele, ou seja, ele não bloqueia, né? Ele degrada essas substâncias que causariam dano na pele, dano às células cutâneas. Já o protetor solar físico, então deixa eu ver se aqui, ele realmente reflete a radiação, né? Então, como que eu sei que um protetor solar é químico e outro é físico? Normalmente, os químicos são os mais comuns, né? Esses encontrados que a gente encontra em prateleira, nas prateleiras do supermercado, nas prateleiras de farmácia, né? E os protetores solares físicos, eles normalmente, nem sempre, né? Mas normalmente eles vão ter escrito mineral, né? Então, protetor solar, blá, 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 mineral. Então, na embalagenzinha. Além do que, você vai procurar nos ingredientes dele, os agentes que causam, que fazem essa barreira cutânea, né, para a radiação, que seria a presença do óxido de zinco e o dióxido de titânio. Então, essas duas substâncias que refletem a radiação ultravioleta. E quando que eu vou indicar um e outro? Então, assim, o protetor solar físico, a gente indica principalmente para pacientes que têm uma hipersensibilidade às substâncias, né? Então, pacientes que têm dermatite atópica, muitos ginecologistas e obstetras orientam o uso na gestante, né, de protetor solar físico. As crianças, né, normalmente protetores solares infantis também são mais para o físico, que é aquele que deixa uma camada branca para passar, né? Então, tem uma solubilidade, né, demora mais para passar. E os químicos normalmente são os mais encontrados. E hoje em dia tem os protetores solares híbridos, né, que então puxa um pouquinho do químico e um pouquinho do físico no mesmo produto. Aqui eu trouxe alguns solares aqui só para vocês conhecerem, né, não tem nenhum conflito de interesse, mas assim, de protetor solar físico tem o da Egin, da Bioderma, o da Avene. A gente tem aqui o da Adatina e protetor solar híbrido, né, que tem tanto o componente químico quanto físico, o da La Roche. Então, agora mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho sobre pitiríase versicolo, né, que é o famoso pano branco. Então, a pitiríase versicolor, ela também é conhecida como tinea versicolor, né, porque é causada por um fungo. Qual fungo que causa a pitiríase versicolor? A Malacésia furfo, né? Então, ela é mais prevalente em países quentes e tem uma incidência aí em torno de 40%. Ela ocorre tanto em homens quanto mulheres, e a maioria em pacientes adultos jovens, né? Pós-puberdade. Então, lembrar que ela não é contagiosa, não é uma doença contagiosa. E também lembrar que hábitos de higiene precários não representam fator desencadeante. Quais seriam fatores relacionados ao desenvolvimento da pitiríase versicolor? Então, a gente tem imunodepressão, má nutrição, hiperidrose e também outros fatores que aumentam o acúmulo de sebo, né?
Então, a Malassezia fufo, ela é encontrada na flora normal da pele em torno de 90 a 100% de indivíduos, ou seja, todo mundo tem. Então, na verdade, a ptiríase versicolor, a doença em si, é quando o fungo, né, a Malassezia deixa de ser um fungo saprófito e passa a ser um fungo parasita, né? Então, acontece aquele desbalanço relacionado àqueles fatores desencadeantes e fazem com que ela comece a fazer a patogenia da ptiríase em si. Então, a Malassezia fufo pode se apresentar sob duas formas, como Pityrosporum vale, que é frequentemente encontrado no couro cabeludo, e o Pityrosporum orbiculare, geralmente no tronco, né? Então, a hipopigmentação, ela ocorre, né, a hipopigmentação, ou seja, aquelas lesõezinhas brancas, depois eu vou mostrar ali como manifestação clínica, ela ocorre como processo do anteparo físico do próprio fungo. Então, o fungo, ele vai ficar principalmente na camada córnea da pele, né, fazendo esse anteparozinho e deixando essa lesãozinha mais branca, né. Inibição da tirosinase, né, que tirosinase é uma enzima que está relacionada à produção da melanina, e ação tóxica sobre os melanócitos, né? Então, aqui, como eu falei, a manifestação clínica. Ptiríase versicolor, o nome versicolo, ele significa, então, que ele pode ter várias cores. Isso depende muito do fototipo do paciente em si, que vai desenvolver a doença. Né? Então, ela pode se apresentar desde máculas acastanhadas, principalmente em pacientes mais branquinhos, né? Fototipo mais baixo. Desculpa. E também como máculas hipocrômicas, né? Que é o que a gente mais vê, assim, na prática, são essas máculas hipocrômicas, né? Então, a gente também tem essa descamação furfurácea e o famoso sinal de Zilleri positivo, né? Que é a descamação quanto do estiramento da pele do paciente. Você estira a pele, você vê uma descamação mais furfuráceazinha. Então, as máculas são múltiplas e das mais diversas formas e podem confluir. Então, as lesões normalmente são em região de pescoço, né? Região cervical, tórax, bolsões proximais dos membros superiores e couro cabeludo. Normalmente, couro cabeludo não é visto, mas porque a pessoa não, né, o examinador não procura, mas normalmente o couro cabeludo também está cometido. Então, aqui mais fotos da clínica, né? Então, como eu falei, mais máculas ou manchas, né? Aqui a gente vê máculas que se confluíram, hipocrômicas, né? Em região de tronco superior, aqui pegando também região proximal. E aqui o examinador demonstrando o sinal de Zilleri positivo, que é quando a gente faz esse estiramento da pele e tem essa descamação furfurácea. O diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né? Normalmente você vai fazer exame micológico direto. Se você tem dúvida, né? Se você quer fazer um diagnóstico diferencial com outras discromias, né? Mas normalmente ele é muito nítido, né? O paciente vai apresentar essas manchas hipocrômicas em região de dorso, né? Então, ele é eminentemente clínico, mas pode ser feito o exame em luz de Wood, que a gente usa a fluorescência, né? Então, através da lâmpada de luz, a gente vê essa cor rosa dourada, né? Que o examinador coloca ali. E também através do exame micológico direto, onde a gente vai ver as leveduras da Malassezia e as hifas também. O tratamento da ptiríase versicolor, ele pode ser tanto tópico quanto sistêmico. Então, o tópico é feito com uso de sulfato de selênio a 2,5%, ou cetoconazol shampoo a 2%, durante 10 a 20 dias, né? Então, na verdade, o tratamento tópico em si, ele é mais indicado para casos mais pontuais, né? Na verdade, assim, com lesões cutâneas mais pontuais. E ele é um tratamento meio que longo, então, assim, né, orientar bem o paciente. Normalmente, a gente orienta o uso dessas duas substâncias, né, ou uma ou outra, aliás, passa uns 30 minutos antes do banho, ali nas lesões, e daí retira no banho.
lembrando que o cetoconazol e o sulfeto também dá para usar no couro cabeludo. Já o tratamento sistêmico, ele pode ser feito com cetoconazol, 200 miligramas dia durante 10 a 20 dias, ou com itraconazol, 200 miligramas por dia durante 5 a 7 dias, ou fluconazol, 300 miligramas por semana durante 2 semanas. Eu acho que é o mais, assim, pensando em posto de saúde, atendimento da população em geral, eu acho que o mais indicado aqui seria o fluconazol, né, em casos com doenças mais, né, com lesões mais exuberantes, ou tratamento tópico ali com cetoconazol shampoo, que também é um produto de fácil acesso para a população, em casos mais pontuais. A gente sabe que tem aqueles pacientes que têm uma predileção, não uma predileção, mas uma tendência, né, genética e tal, por terem mais sebo, terem a hiperidrose, a pitiríase versicolor de repetição. Então, para esses pacientes, a gente indica o tratamento profilático, que pode ser também feito com cetoconazol, 200 miligramas por dia durante 3 dias, uma vez ao mês, durante 6 meses. Ou com itraconazol ou com fluconazol. Todos esses também durante 6 meses, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, acidentes por animais marinhos, né? Com as manifestações dermatológicas. Então, os acidentes por animais marinhos, aqui eu vou trazer 3 principais grupos, né? Então, a gente tem o grupo dos quinidários, que são compostos pelas águas-vivas, caravelas, anêmonas e corais. Então, as águas-vivas, né, a gente sabe que ela tem esses tentáculos, e nos tentáculos delas estão presentes os quinidócitos, com nematocistos dentro dos quinidócitos. Ou seja, quando a água-viva está no ambiente de estresse, né, porque ela está sendo atacada, ou porque a gente vai, né, vai lá e encosta nela sem querer, esse quinidócito joga para fora esse nematocisto, que é tóxico, que é o que provoca essa dermatite linear urticariforme, né? Esse nematocisto, ele também pode ser neurotóxico ou mesmo cardiotóxico, né? Causando sintomas asmatiformes e de arritmias. É algo muito raro, eu particularmente nunca nem vi e nem ouvi falar sobre isso, assim, né, algum conhecido que tenha tido, mas a gente lê em artigos, né, lê nos livros, então é importante a gente saber, né, ficar mais atento, principalmente naquele paciente mais que tem já já é mais um atópico, né, um paciente que tem um grau de alergia a alguns outros produtos, ficar mais atento naquele paciente que começa a desenvolver sintomas respiratórios, né, sintomas de arritmia, né, uma taquicardia, então sempre ficar mais atento e se isso acontecer, né, levar esse paciente para um pronto-socorro mais próximo. Então, mas já nos quadros mais leves, né, que os sintomas são principalmente cutâneos, né, da dermatite linear urticariforme, a gente tem como conduta. Se tiver ainda a presença dos tentáculos ali, dos quinidócitos, a gente deve orientar ou a gente mesmo tirar aqueles quinidócitos com auxílio de algum material, né, como uma espátula. Se for em ambiente de praia, a gente pode usar aqueles palitinhos de picolé, né, para estar tirando ali do paciente, porque enquanto aquilo estiver em contato, vai estar queimando. Depois, a gente lava o local com água marinha gelada ou vinagre, né? Então, lembrando sempre que e a gente pode usar isso para fazer compressas, né? Lembrando sempre que não se deve aconselhar o uso da água doce, porque a água doce, ela dispara, se ainda tiver algum nematocisto ali íntegro, ele vai disparar, ou seja, ele ainda vai piorar essa dermatite urticariforme por diferença da concentração de sódio, né? Então, aumentando o grau de envenenamento da lesão. Então, resumindo, queimadura por água-viva, né? Queimadura por quinidários, a gente recomenda principalmente o uso da água marinha gelada. Já outro acidente que também é bem comum aqui no litoral brasileiro, aliás, ele é o mais comum de todos,
são os acidentes traumáticos por ouriços do mar. Então, eles estão presentes em 50% dos acidentes por animais aquáticos, atendidos em pronto-socorro nas cidades litorâneas, né? Então, a maioria dos acidentes é apenas traumática. Então, a não retirada imediata das espículas, como aqui na foto, né? Dessas espículazinhas aqui do ouriço, causam granuloma de corpo estranho, que se manifesta por nódulos duros, de superfície hiperqueratósica, cuja única solução é cirúrgica, ou seja, né, se deixar lá, se o paciente não procurar logo no início, né, pisou no ouriço e já ficou lá nos procurar, pode ficar formando esse granuloma, que daí a solução é só tratamento cirúrgico mesmo. Então, a conduta nada mais é que uma retirada dessas espículas em ambiente hospitalar e antibiótico terapia, né, porque querendo ou não, ali na entrada dessas espículas pode estar carregando junto bactérias, fungos, então, assim, sempre ficar de olho, orientar o paciente a fazer um curativo adequado, né, para não estar causando uma infecção secundária no local. E por último, nessa parte de acidentes por animais aquáticos, a gente tem peixes e outros animais, que não é muito comum aqui no nosso litoral em si, né? Particularmente falando de Florianópolis, aqui a gente vê principalmente por quinidários, né? Que são as águas vivas, mas falando de Brasil, acho que é importante, né? A gente ter pelo menos uma noção que tem peixes peçonhentos, como bagres marinhos e fluviais, as arraias marinhas e fluviais, que tem um ferrão na sua cauda, elas, tanto os peixes quanto as arraias, podem causar acidentes com ferrões, nadadeiras e espículas. Então, elas provocam perfurações e lacerações, passíveis de desenvolver infecções fúngicas e bacterianas. É um quadro semelhante em si, né, na sua fisiopatologia, ao ouriço do mar, né? Então, a conduta é exército do ferrão, no ambiente hospitalar, e a antibiótico terapia em si, porque ali também onde teve o ferimento cortocontuso, também é uma porta de entrada, né, para bactérias, fungos, enfim. Agora falando um pouquinho de larva migrans, que é o famoso bicho geográfico, né, principalmente em criança e muito comum. Então, a larva migrans, ela é uma infecção frequente, né? Também chamada de dermatite linear serpeante, e geográfico e bicho de praia. Eu particularmente conheço mais como bicho geográfico, assim. Então, ela ocorre devido à penetração na derme, né, do Ancylostoma brasiliensis, que é o mais comum, e eventualmente também pode ser causada pelo Ancylostoma caninum. Então, os ovos, eles vão se desenvolvendo nesse ambiente mais arenoso, né, daí que entram as praias, e em torno de 7 dias, em condições de umidade e calor adequadas, as larvas já se tornam infectantes, né, infestantes. Então, aqui trazendo para vocês um pouquinho do ciclo da larva migris, né, do Ancylostoma brasiliensis. Então, na verdade, lembrar que o homem, ele é um hospedeiro acidental, né? O hospedeiro definitivo são os gatos e os cachorros. Então, aquele cachorro, aquele gatinho infectado com o ancilostoma vai defecar em ambiente arenoso, daí esses ovos, se encontrarem tanto condição de umidade e calor adequado, vão eclodir, e em 7 dias essas larvas, elas já estão infestantes, né, que daí podem infestar um homem, uma criança ali, que teve contato com aquela areia contaminada e causando as lesões de bicho geográfico. Então, a manifestação clínica. O nome bicho geográfico, ele já nos deixa crer, né, nos deixa levar a pensar nesse, né, numa erupção cutânea, ligeiramente saliente, né, formando esse caráter aqui meio que serpentinoso, né? E no final dessa lesãozinha, né? No final aqui dessa lesão, a gente vai encontrar uma papulinha. E nessa papulinha é onde vai estar a larva ali do ancilostoma. É uma lesão muito pruriginosa,
né? Então, o prurido é intenso, e pelo fato do prurido ser intenso, a gente pode ter infecção secundária, né? E eczematização, né? Então, o paciente coça muito, o que pode levar ali uma infecção, né? Uma porta de entrada para bactérias da pele. O tratamento do bicho geográfico, da larva migrans, ele é feito com albendazol 400 miligramas, via oral dose única. Em pacientes que têm lesões mais intensas, a gente pode repetir essa dosagem entre 24 e 48 horas. Outra alternativa a esse tratamento com albendazol é a ivermectina, né, 200 microgramas por quilo, e repete também em 7 dias. E a formação do o uso do tiabendazol pomada, 5% durante 2 semanas. E agora um pouquinho sobre fitofotodermatite ou fitofotodermatose. A fitofotodermatite ou fitofotodermatose, ela é uma lesão de pele causada pelo contato de plantas e frutos fotossensibilizantes com a exposição à radiação solar, né? Então, tem que ter o contato e tem que ter a exposição. Por isso que são lesões mais comumente vistas no verão, né? Que o paciente vai lá, faz uma caipirinha, toma um suco de limão, um suco de laranja, né, frutas cítricas, e se expõe ao sol, não tem cuidado de lavar as mãos após essa manipulação, e daí é onde que causa essas lesões. Então, os agentes responsáveis que contêm furocurmarínicas, né, que são os psoralênicos, que podem estar presentes em alimentos, perfumes, aromatizantes e cosméticos. Então, aqui são só exemplos, né? Os principais exemplos aí que a gente vê essas substâncias de psoralênicos, né? Que são as frutas cítricas, como limão, tangerina, lima. Então, cenoura, figo, salsinha, arnica, hibisco, arruda, canela e a mama cadela, que é uma planta que a gente usa até no tratamento de vitiligo, né? Pela essa hiperpigmentação da pele. Né? Mas o principal em si é o limão, é o mais conhecido, né? O paciente fez uma caipirinha na praia, não se cuidou, teve exposição solar e teve essa lesão de pele. Qual que é a lesão de pele? Então, as lesões de pele, elas não vão aparecer na hora, né? Então, elas aparecem ali depois de 24 a 72 horas do contato e da exposição solar. Então, são manchas eritematosas associadas com sintomas de ardência, né? Então, por isso que entra como diagnóstico diferencial da queimadura solar, só que, né, a gente vai desconfiar mais para uma fitofotodermatite pela questão, né, vai perguntar para o paciente, teve contato com limão, com laranja, com alguma outra fruta cítrica, e também, se fosse uma queimadura solar, né, de segundo grau parcial aqui, então, de espessura parcial, teria acometimento de outras regiões da pele, né? Então, aqui a gente já desconfia, né? Então, aqui também outra foto aqui trazendo, né, a presença de vesículas e bolhas sobre uma base eritematosa. E aqui, na verdade, é mais uma hipercromia pós-inflamatória, né? Então, a gente tem esse paciente com uma hipercromia de uma lesão aguda prévia, que é essa presença de eritema e bolhas no contato, né? Então, o tratamento na fase aguda, né, na fase de bolhas, ele é com corticoterapia, hidratação e proteção solar. E na fase pós-inflamatória, a gente tem o uso de agentes clareadores ou mesmo alguns procedimentos a laser, a gente pode estar usando para clarear aquela hiperpigmentação pós-inflamatória. E lembrar da prevenção, né? A prevenção que é o principal aí para o nosso paciente, então orientar que após o contato com alguma substância né, algum fruto, planta que contenha os psoralênicos, lembrar de sempre estar orientando de lavagem das mãos e a repassar o protetor solar se for se expor ao sol. Então é isso. Eu vou parar aqui de compartilhar. Cris, para voltar aqui para vocês.
Muito obrigada pela aula, doutora. Foi muito esclarecedora com relação a muita coisa que acho que todo mundo vai encontrar algum dia atendendo, né? Principalmente Sim, a gente que mora em Floripa. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a bronzeamento. Como é que está pode falar. sendo relacionados a danos da pele por causa de bronzeamento? Principalmente bronzeamento artificial, as pessoas ainda usam? Você diz as câmeras de bronzeamento? Isso, principalmente com relação ao bronzeamento artificial, como é que está sendo os atendimentos com relação a fotoenvelhecimento, problema de pele, câncer? É mais uma orientação, né? Na verdade, eu acho que, assim, cada vez mais a gente está fazendo esse trabalho preventivo, né? Nós dermatologistas como um todo, sempre sinalizando o uso prejudicial dessas câmeras de bronzeamento. Então, eu vejo que está diminuindo o uso por parte da população, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda tem, a gente vê na cidade, na rua, né? Mas, assim, eu acho que principalmente a parte preventiva é bem importante, né? Eu, particularmente, nunca atendi um paciente que tenha feito bronzeamento artificial, nunca atendi. Mas, né, a gente sabe que o bronzeamento, essas câmeras de bronzeamento, elas usam, né, principalmente o UVA ali e o VB para dar o bronze, então é importante a gente estar orientando, principalmente na questão do câncer de pele, né? Então, mas eu acho que está cada vez menos, ainda bem. Ainda bem que está cada vez menos, assim, acho que a população está se conscientizando do quão danoso são essas câmeras de bronzeamento, assim. Uma coisa interessante, a semana passada que eu estava montando as aulinhas para você, né, aulinha para vocês, eu faço parte de um grupo de estudos de dermatologia lá do Rio de Janeiro, e o caso da semana foi um paciente, né, colocar aquela foto do paciente com o pé cheio de espículazinhas, né, para fazer qual que era o diagnóstico, e era um paciente que realmente tinha tido trauma pelo ouriços do mar lá do Rio, assim, então foi bem... acertei. Mas, né, só para saber que acontece no Rio de Janeiro, assim, ouriços do mar, eles vêm bastante lá, bem bom. Não sei se alguém tem mais alguma outra pergunta. E uma outra pergunta, foram feitas mais duas perguntas. Uma delas é que se o uso de bronzeadores para pegar sol na praia causa manchas a longo prazo. O próprio bronzeador em si, não, ele não causa manchas, né? Então, assim, só que normalmente esses bronzeadores, né, feitos unicamente para bronzeamento, eles não têm eles não têm um fator de proteção tão bom, né? Então, normalmente o fator de proteção deles fica bem longe do fator de proteção recomendado, que é acima de 30, né? E para pacientes mais branquinhos, fototipos mais baixos, a gente até recomenda acima de 50. Então, na verdade, o bronzeador em si, o produto em si não causa mancha, né? O que causa realmente é a falta de fotoproteção, né? Então, assim, a gente não recomenda usar. O que a gente recomenda usar, né? Que a gente tá para paciente que quer ficar bronzeado, pegar uma cor, né? Ficar mais moreninho agora no verão, a gente recomenda o uso daqueles autobronzeadores, né? Que tem, existem de várias marcas, mas então o uso de autobronzeadores para pacientes que querem ter esse bronze na pele do verão são a melhor opção. E tem mais uma? E a última pergunta é como diferenciar a descamação da pitiríase com outras afecções dermatológicas? Então, a pitiríase versicolor é um todo, né? Então, você não vai ver unicamente a descamação, você vai ver a descamação, vai ver aquela mácula mais hipocrômica, né? Vai ver a região onde está sendo acometida, então, como eu falei, mais em região aqui de tronco superior, região proximal de membros superiores,
região cervical também pode ter. Então, a descamação vai ser em cima da lesão, né? Em cima da lesão. E se você fizer o estiramento da pele, né? O que é o famoso sinal de Zilleri, ele vai ser positivo, né? E claro, às vezes você ainda vai ter dúvida. Então, daí, nesses casos de dúvida, daí se recomenda fazer o exame micológico direto, né? Um raspado ali da lesão para análise posterior, ou também usar aquela lâmpada de Wood, que daí você vai ver aquelas lesões mais naquela coloração ali rosa dourada que eles descrevem. Mas, assim, a clínica é muito sugestiva. A clínica, todos os pacientes que a gente atendeu com a suspeita de pitiríase versicolor, que fizeram tratamento, a gente não solicitou exame, né, assim, complementar, a clínica foi soberana, e realmente os pacientes responderam o exame, e não foi necessário fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. Mas se persistir essa dúvida, se o paciente não estiver respondendo, ou se for um paciente imunossuprimido, também pode ocorrer de ter lesões em outras partes do corpo, daí a gente orienta a fazer o exame micológico direto. Tá certinho? Muito obrigada, doutora, pela aula, por responder nossas dúvidas. Imagina, E, gente, vocês estão assistindo a aula, até a próxima. Tá certo. Obrigada, agradeço o convite da Liga, vou estar sempre à disposição. Depois eu mandei os slides da aula, eu mandei para o pessoal da organização da Liga, mas quem quiser, fique à vontade para pedir, tá? E se tiver mais alguma dúvida, alguma outra coisa, eu deixei o meu e-mail ali no slide inicial, estou sempre disponível, né? E acho que é isso, tá? Se precisarem de mim. Espero que até a próxima, né, doutora? Sim, sim. Espero que tenham gostado e que tenha sido, né, de grande valia aí para diferenciar algumas afecções hematológicas aí que a gente vê principalmente nessa época do ano. Tá bom?